está ali. Então, pessoal, a doutora Maria José Luna foi nossa convidada desta noite, que é com muita alegria assim, que a gente tem esse momento, porque nós, através da escuta de tantos profissionais na educação, desse momento que estamos vivendo, esse período da pandemia, e logo pensamos juntos esse tema, que é justamente fazer uma reflexão sobre ensino-aprendizagem no período de pandemia. E eu sou Miriam Borges, sou gestora do Polo Sinapse, e o Sinapse é justamente tem os cursos de pós-graduação, e aqui no Recife nós estamos também com esse polo oferecendo esses cursos, né? Agora, com todos vocês aqui felizes, né, por termos juntos para este momento. E aí eu passo a palavra para... Viver em família durante a quarentena. O segundo momento, nós vamos tentar ver a questão da educação como uma prioridade no país, e, se houver tempo, nós vamos ainda falar um pouquinho do que significa educar para a paz. Estamos vivendo em nossas casas. E nós estamos vivendo em nossas casas. Ela nada mais é do que um espelho de como já andavam nossos relacionamentos antes. Por exemplo, nas típicas brigas dos casais, que é expressa de maneira diferente. Por exemplo, o homem, ele tende a sair de casa, e a mulher tende a se desviar para outro tema. Então, se em vez de fugir para evitar novas decisões, geralmente, uma mudança de perspectiva, ela deve dedicar um tempo para refletir sobre o que está acontecendo. Uma circunstância potencialmente conflituosa, ela pode se tornar uma oportunidade de diálogo, naturalmente. Então, escapar de situações serve apenas para prolongá-las ao longo do tempo. Portanto, a oportunidade não é para negligenciá-las ou adiá-las, mas sim para que lidemos com elas. Para que, até em uma situação tão difícil, possamos colher também coisas boas. Não é? No nosso livro, nós temos o que nós gostamos, ao que não gostamos, ao vizinho, ao inimigo, ao filho que está estressado durante esse período, ao professor que exige dos pais um maior comprometimento nas atividades dos alunos, a convivência, eles não devem. Sim, pessoal, então, justamente essa educação que ela está abordando, o que é o meu? Sim, pessoal, então, justamente essa educação que ela está abordando, que diante de toda a situação que essa relação professores, escola, alunos, nessa nova novidade que está estabelecida com a pandemia, então, é necessário uma relação amorosa, afetiva. E daí, ela também traria essa proposta, né? Porque, diante, você está em casa passou a ter vários serviços, os serviços domésticos, os serviços da escola, que a criança está, o aluno, o estudante, e agora
até a universidade, né, a federal está se propondo de iniciar com as aulas online, então está se organizando essa retomada das aulas, e que é importante essa relação, porque é dentro da casa, desse contexto, que tem a criança pequena, que tem um maior, que tem o pai trabalhando, a mãe, e que precisa de vários ambientes na casa. Aí daí modificou toda uma rotina. Essa rotina que era normal, saía, vinha, voltava, né? Tinha as compras e tudo mais, e agora tem uma rotina diferente. E aí é necessário, importante, que todas as pessoas envolvidas ali dentro da própria casa possam ter uma relação afetiva, né, de respeito, de solidariedade. Então, é aqui que começa essa cultura de paz, esse exercício do cotidiano. Então, a gente percebe que quantas famílias, né, a gente verifica assim na mídia, passando nos telejornais, que estão desenvolvendo o brincar, os exercícios, né, dentro da própria casa, estão criando, né, situações. Fica em casa e diz assim, eu nem tive tempo, né? Porque o tempo passa e você aí está um pouco desorganizado nessa estrutura. Nós tínhamos o cenário da casa, onde as pessoas... nós tínhamos o cenário da casa, onde as pessoas... E que as pessoas precisam ter o bom senso para dosar as próprias energias mentais e as do outro, para não cobrar de si e dos familiares mais do que o necessário. Então, saindo da casa que foi invadida pela escola, não é? Ou da escola que invadiu a casa, qual é o contexto que nós temos na educação nesse momento? O ensino com 13 milhões da população. Um Brasil que ainda patina na educação, apesar dos progressos da universalização do acesso ao ensino fundamental nos últimos anos. Universalização do acesso ao ensino fundamental nos últimos anos. Então, o Brasil conseguiu aumentar o acesso à educação nas últimas décadas. E a pergunta, então, seria: o que fazer para mudar esse quadro? E a pergunta, então, seria: o que fazer para mudar esse quadro? Então, o Brasil evoluiu em vários aspectos nas últimas décadas, em termos de acesso. Hoje, nós temos na educação fundamental um acesso razoavelmente bom das nossas crianças. Na educação infantil, de 0 a 5 anos, ainda precisamos melhorar esse acesso, bem como no ensino médio. Então, ainda temos alguns desafios. Mas hoje, o nosso grande desafio, o nosso grande nó crítico... Então, quando nós falamos de ensino-aprendizagem, a qualidade do ensino ainda deixa muito... que nos mostram que fator aprendizagem ainda não está qualificado. Os nossos jovens ainda estão aprendendo como deveriam. Não estão aprendendo como deveriam. No entanto, além disso, a Unesco vê a educação como educação que transforma cidadãos. E não é fazendo uma base nacional curricular comum, nova, que eu vou resolver todo da educação. Ela tem vários fatores: infraestrutura, formação docente, currículo, segurança escolar,
O entorno escolar tem que ser trabalhado também, financeiros. Então, todos esses fatores, eles nos trazem uma educação de qualidade. Precisamos melhorar em praticamente todos esses aspectos. E lembrem-se que nós ainda temos as escolas na área rural que não tem água e nem tem luz. E não tem sequer banheiro, minha gente. Então, isso é inconcebível. Como é que eu vou ensinar noções de higiene para uma criança de primeiro ano se eu não tenho um banheiro? Se não tem água na escola? Então, é todo um conjunto de questões que nós temos que melhorar. Agora, muitas vezes, os professores da rede pública, eles reclamam, mas o entorno é problemático. É problemático. E por que que o entorno é problemático? O entorno é problemático porque as famílias são desestruturadas, o que dificulta o trabalho. Então, como é que nós vamos lidar com isso diante de um educar para a paz, diante de uma cultura de paz, diante de um dos lados do dado educacional, metodológico, de educar para a paz, que é amar a todos. Então, nós temos que ver qual é o problema específico de cada comunidade. Se é a violência, se é a droga, se é a violência doméstica, se é e envolver a comunidade em tudo isso. Aí nós vamos buscar as parcerias adequadas naquela comunidade. Pode ser, por exemplo, uma justiça restaurativa, pode ser, por exemplo, uma formação para uma cultura de paz, pode ser um centro de saúde, pode ser uma ONG que está dentro da comunidade. Então, todos esses atores, eles podem se aproximar da escola e a escola se aproximar deles para criar uma rede. É importante nós pensarmos que cada ente, que cada ator tem sua responsabilidade. O setor privado, os governos, a comunidade, os pais de alunos, as ONGs, os organismos internacionais, os jornalistas, todos têm sua responsabilidade e o seu papel mediante a educação. E para enfrentar tais problemas, como a violência, as drogas, temos que constituir essas redes de paz. Senão, isoladamente, nós não conseguimos. Temos que constituir essas redes de paz. Um segundo momento que nós podemos questionar é quais são os principais impactos negativos dessa baixa qualidade da educação pública para um país como o Brasil. Então, em primeiro lugar, os nossos alunos acabam não aprendendo. Quando o aluno não aprende, quando não consegue compreender o que lê no 5º ou 6º ano da escola, ele não consegue desenvolver operações básicas de matemática. Isso chama a atenção e é um problema não tão fácil de ser resolvido. É a partir daí, então, que nós podemos vislumbrar tantos os aspectos, outros impactos negativos. Se ele não aprende, minha gente, e se nós não temos essa educação para a cidadania global,
ele não desenvolve o pensamento crítico e a capacidade de aprender. A capacidade de aprender a aprender. Outra consequência também muito grave é o abandono escolar. Se ele abandona, isso compromete a sua vida. E aí você diz, não, nós podemos resgatar esse jovem e trazê-lo. Em geral, nós temos um problema de qualidade no setor público e muitas vezes isso gera desigualdades. E há vários estudos que mostram que quanto mais anos no setor público, e muitas vezes isso gera desigualdades. E há vários estudos que mostram que quanto mais anos no setor público, e muitas vezes isso gera desigualdades. Eu tenho aqui algumas colocações para você. Raquel da Silva Vasconcelos disse que paralisar, na perspectiva da espera pelos órgãos públicos, não nos remete à necessidade do momento, que é a de justiça social no âmbito educacional. Está ouvindo, Maria José? Professora. Veja, então eu estava concluindo dizendo que a educação de má qualidade ela vai gerar mais desigualdades. Veja, então eu estava concluindo dizendo que a educação e que nós temos um sistema público de educação e esse sistema está com a qualidade insuficiente. E que isso vai gerar mais desigualdades ainda. Então, há vários estudos que mostram que quanto mais anos de educação, menos desigualdade social. Mas você ia fazendo uma intervenção, Miriam, para fazer uma pergunta. Então, eu vou parar e escutar o que você tem a dizer em relação à pergunta. Sim, professora. Eu gostaria de fazer aí um adendo, um esclarecimento sobre está existindo um eco. E para verificar se tem algo ligado ao computador, ao celular. Está ouvindo? Verifique aí que está tendo eco. Está tendo eco. Só se eu desligar. Deixa eu desligar o meu. Mas a gente não lhe escuta. Você desliga, eu falei, né, que a Raquel paralisar na expectativa da espera pelos órgãos públicos não nos remete à necessidade do momento, que é a de justiça social no âmbito educacional. Então, esse questionamento, que é bem assim, presente a questão social, que justamente na sua fala você até colocou, citou, e está também socializando essa fala sua, né, com o que existe, né, essas diferenças sociais que temos e tão presentes, né, no nosso dia a dia, na nossa casa, em todos os lugares. E justamente aí eu coloco, a doutora Marisé falou justamente da cultura de paz e essa arte de amar. Esse dado tem alguns resultados sobre essas atividades realizadas na escola, no contexto que falou também nas ONGs, nas instituições, como vai refletir essa arte de amar, ver tantas desavenças, tantas discórdias, tantas realidades sociais, né, os problemas sociais, e se a gente for colocar aqui, seria vários dias aqui de discussão, mas não é tanto isso, a gente quer trazer esse momento como o antídoto que hoje, para se resgatar a vida e promover essa vida, precisa o amor.
o amor, a arte de amar, que é um exercício. Então, eu teria também como colocar aqui, que eu tenho abordado, que o cérebro, a aprendizagem se processa no cérebro. Então, se desde criança, ou todos, né, precisam de ter uma relação saudável, de fazer o bem ao outro. Então, quando ela disse o dado, a fase do dado que tem a face, né, amar a todos, aí eu gostaria até que a doutora Marisé abordasse um pouco nesse contexto, como a gente, em tempo de pandemia, com essas problemáticas, né, dessa relação, que a família teve que reestruturar a casa, os espaços para um, para o outro, administrar tudo, né, desde a cozinha, o alimento, a escola, o trabalho, tudo ali dentro, e, ao mesmo tempo, a escola, que também convoca os professores para fazer essa preparação para as aulas, e que não tinha tanto a formação, o preparo para estar praticamente mostrar, no caso, seus trabalhos, né, sua cara, tudo, expor. Então, está ali mostrando, está ali o pai junto, está a coordenação, a direção acompanhando todos, e todo o tempo avaliando. Se não tiver essa relação afetiva de respeito, de gratidão, então eu gostaria que um pouco trouxesse esse adendo, que é justamente esse antídoto para esse momento, porque problema a gente sabe que existem muitos, né? Muitos problemas. Como a gente buscar um meio de convivência mais saudável? Em aprender. Então, a tecnologia que poderia ser aliada nossa, ela passa a ser, muitas vezes, um elemento mais acentuado de divisão entre as pessoas. Eu dei o exemplo, ela está, muitas vezes, também nos centros urbanos. Então, o que é isso? Isso é uma desigualdade enorme que, quer você queira, quer não, interfere no aprendizado. Às vezes também nos centros urbanos. Maria José, um momentinho. Maria José, a professora, um momentinho. É que o Arthur ainda está com som, com eco. Maria José, um momentinho. Maria José, a professora, pode desligar aí um celular, não sei se tem 2 celulares, o computador ligado, aí está tendo eco, o pessoal está com dificuldade de acompanhar as suas informações. Tirou o eco. Está tudo ok? Pronto. Agora, ligue seu microfone para falar. Está tudo ok? Vejam, se existem outros microfones ligados, não é o meu. Eu só ligo na hora de falar. Eu não estou com o celular ligado, eu não estou com outro computador ligado. Só um. Está tudo ok? Vejam, se existem outros microfones ligados, não é o meu. Eu só ligo na hora de falar. Eu não estou com o celular ligado, eu não estou com outro computador ligado. Só um. Está tudo ok? Vejam, se existem outros microfones ligados, não é o meu. Eu só ligo na hora de falar. Eu não estou com o celular. Paz, Miriam, significa você promover uma ação prática no âmbito de um contexto específico, aqueles contextos que eu citei, de violência, de droga, de violência doméstica, se é questão de meio ambiente, se é questão... para que você envolvesse toda a comunidade. Partindo de quê? Partindo das relações interpessoais, sem perder de vista os problemas mais amplos, como os modelos de desenvolvimento, a distribuição de recursos e a gestão social. Se não houver justiça social, não existirá cultura de paz. Entendeu? Então, é fazendo essas ações concretas para transformar, a partir da base, uma sociedade globalizada, na qual a falta de direitos...
para as pessoas de forma geral, a pronúncia da palavra paz. Então, eu vou amar aos outros na de feito que se educa para a violência, também se educa para a paz. Então, eu vou amar aos outros na de feito que se educa para a violência, também se educa para a paz. Então, observe que as guerras começam de que forma? Elas começam na mente dos homens. E é na mente dos homens que nós devemos construir a defesa da paz. Começam de que forma? Elas começam na mente dos homens. Uma educação para a paz no âmbito dos habitantes todos da Terra. Portanto, especialmente na escola. No âmbito dos habitantes todos da Terra. Você veja, a declaração do direito à paz, ela foi... E esse documento, pela primeira vez, ele estabelece que todos os seres humanos, eles têm direito de usufruir da paz. Veja. E se reconhece que a paz não é apenas a ausência da guerra, participativo, positivo, dinâmico, em que o diálogo é encorajado e os conflitos são resolvidos no espírito de compreensão recíproca, de cooperação. Então, nisso está o amar a todos, porque aí você não exclui ninguém, você forma essa rede. Nisso está o amar a todos, porque aí você não exclui ninguém, você forma essa rede. Então, o Educação para a Paz vem reforçar entre todos os seres humanos esse espírito de tolerância, esse espírito de diálogo, esse espírito de cooperação, esse espírito de uma das fases do dado do amor, que é amar a todos. Por quê? Porque ele evita a exclusão social, ele forma para a cidadania e ele traz o link das relações interpessoais. A professora Maria José, as pessoas estão com dificuldade de acompanhar por causa do eco. Realmente, tanto eu aqui não estou com nenhum aparelho ligado, estamos sempre aprendentes, né? Os nossos sonhos, perseverar e ter essa força de vontade. E o exercício de viver o momento presente é importantíssimo, porque também na família precisa fazer a rotina familiar, que mudou. Então, agora é a nova rotina, mas como a professora Maria José falou, o diálogo, a possibilidade de dar sugestão, desde a criança pequena, ser escutada, também trabalhar bastante a escuta, parar, ouvir, prestar atenção, ter um tempo. Então, dentro de uma rotina, que a família possa dar aquela atenção à criança e não vá passar às meia-noite, às madrugadas, fazendo as atividades. Aí precisa ter o diálogo, explicar que a mãe, o pai, está fazendo aquele trabalho em casa, né? E também ter os frases do dado, que é amar a todos. Imagine na família, todos se amando, desde de manhã, cada um forrar a sua cama, né? Fazer por amor, né? Então, forrar a sua cama, pegar as roupas, colocar no lugar, dividir as tarefas domésticas, a hora de estudo, dar atenção. E outra coisa muito importante é a gratidão desses professores que estão se debruçando assim buscando todas as possibilidades para levar a aula e garantir a aula do seu aluno. Então, eles estão de parabéns, assim, a família que está também organizando o espaço forte da família. E essa criança ser garantido, né, que está tendo um horário de aprendizagem, que está todo o tempo. Aí precisa estimular justamente todos os sentidos.
a fala, escutar, deixa a criança falar. A criança precisa observar tudo que tem em casa, dizer tudo que existe ali. Então, é a forma dela estar comunicando-se, compreendendo o cheiro, tudo, né? A audição, a escuta, todos os sentidos. Porque, ao dado momento, se trabalhar somente um sentido, que é olhar a questão positiva, levar palavras positivas, palavras de amor, de bem. É isso que a sociedade está precisando. Se estabeleceu depois da questão para baixo, né? Que até você me emprestou e a gente trabalha também. O seu microfone está desligado. Então, os 3 princípios da Revolução Francesa são igualdade, liberdade e fraternidade. Veja bem, quando nós pensamos, por exemplo, no uso da tecnologia, o aluno que leva o celular para a sala de aula, ele tem que ser bem aproveitado pelo professor como uma ferramenta que vai estar ajudando ao professor a fazer com que o aluno se situe no tempo e no espaço, e além desse espaço, porque quando ele sai da sala de aula, ele tem uma continuidade dessa convivência. Estão me ouvindo? Está me ouvindo? Posso continuar? Estão me ouvindo? Pronto. Está me ouvindo? Eu agora me ouço. Posso continuar? Sim, continue, a gente continue, a gente vai. Pronto, então veja. O princípio. Então, esse seria o quê? Esse seria um princípio de igualdade. Mas nesse princípio de igualdade, sendo transposto para a atualidade, todos os alunos deveriam ter direito a um computador, ou a um celular bom, ou a um tablet com internet, onde eles pudessem acessar os alunos de escola pública iguais aos alunos de escola particular. Caso contrário, nós voltamos para a mesma teoria de que a falta de compreensão, a falta de leitura, nos leva a uma incompatibilidade, a um distanciamento social muito grande, que não nos levará ao segundo ponto, que é a liberdade, e muito menos a fraternidade. Porque a fraternidade, professora Miriam, ela é uma consequência